Buenas, meus amigos. Estamos iniciando mais um... Hoje um início diferente, né? Hoje não é o Gustavo Marques que tá... Tá de férias de novo? Tá de férias. Esse aí, eu não sei, é impressionante. Tá na Alemanha com o Bruno, não? Eu acho que foi. Parece. Parece que foi pra agora Alemanha com o atrasado, Bruno. mas foi. Buenas, meus amigos. Então, hoje nós estamos iniciando mais um episódio do nosso MMD Talks, o nosso podcast de direito, empreendedorismo e atualidades. Hoje, eu sou o Jaime Matos, sou advogado do MMD Advogados e tu me encontras no Instagram, @jaime.dematos e no mesmo @ no TikTok. À minha esquerda, hoje, uma grande host deste programa. Uhum. Eu tava esperando o adjetivo que ia vir. Ex-patinador. Ex-patinador. Ex-padelista atualmente. Tá quase voltando, É, né? espero que sim. Fala, doutora Renata. Eu espero que sim. Eu sou Renata, eu sou advogada do MMD Advogados e tu me encontras no Instagram, Renata Emidreiro. Vamos primeiro às damas, obviamente, favor. né? Doutora Fernanda. Boa noite. Agora já Não, tá- eu queria dizer, tu já percebeu que assim, né? Doutor Roger veio, se apresentou, Ficou. virou cadeira cativa. Doutora Fernanda veio, se apresentou e melhor. Já propõe tema, já traz convidado. É uma loucura. Não, já tá Ela voando. 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 Boa noite, meus caros telespectadores. Muito bem. Sou a Fernanda, sou advogada do MMD Advogados. E vocês me encontram no Instagram, no Facebook e no TikTok. Fernanda Rabuski, com K-E. Rabuski. A busquei. Isso. Aqui, ó. Nosso ponta na mesa. Ponteiro da mesa. Que não vai pagar a conta. Não vai? Ah, troca. Tá bem. Feliz o que vou te dizer, né? Marba. Esse é. O meu nome é Roger Abrantes, também sou advogado do escritório MMD e a minha rede social é @RogerAbrantes_. E hoje nós temos aqui uma grande honra de receber um dos maiores advogados. Ui. Não é? É, tenho certeza Mas é que alto, sim. né? 1,85 m. Pois tá então, bom, né? oxa. Não tem advogado muito alto aí, tia. Um dos maiores advogados aqui da região. Tá? Ele é de Taquari, Dr. Sérgio da Silva, e vai se apresentar para nós aqui hoje. Bueno. Uma primeira colocação, eu sou um advogado atualmente de Capão da Canoa, Olha aí, ó. Que né? espetáculo. Eu tô há 7 anos e meio morando lá na frente do mar, né? Fui para lá com a intenção decidida de me aposentar e não consegui, né? Desisti de trabalhar em escritório, mas o meu escritório atualmente é o celular, onde as pessoas me chamam, né? E nessas quebradas da vida eu fiz algumas coisas um pouco estranhas. Eu comecei com o júri com 23 anos, em 1980, com 3 meses de formado. Olha aí, responsabilidade. Né? Aí vocês perguntam de onde é que eu saí. né? É, não. E aí, Sangue não é água, lá Fernanda. pelas tantas, eu vi que estava faltando uma coisa em mim. Eu estava muito jururu com a profissão, essas coisas. E aí eu descobri o teatro. Fiz um curso com o Zé Adão Barbosa em Porto Alegre. Criei um primeiro grupo de teatro em Taquari, quando eu morava lá ainda. E depois, já morando em Capão, eu dei aulas 2 anos na Prefeitura de Estrela. Formei um grupo de teatro em Estrela também. E no teatro eu consegui aprender a rir de mim mesmo, que eu acho essencial para viver a vida. Porque a vida é tão complicada que, se a gente levar ela muito a sério, ela acaba com a gente, Claro. né? Então, eu estou aqui livremente convocado pela Fernanda, É meu pai, Né? tá? Livre de espontânea pressão. gremista de 4 costados. Me lembro do dia que eu fui na primeira vez no Olímpico, 27 de outubro de 1968. Tá certo, essa data eu olhei na internet. Mas eu me lembro do jogo, me lembro que no Atlético Paranaense jogavam ainda em fim de carreira Bellini e Djalma Santos, Nossa. e que o Grêmio empatou de 1-1. Né? Espetáculo. Memória de elefante. Depois, memória de elefante, puxada da minha mãe, que está com 92 anos, vai fazer 93, e não esquece nada. Que Às legal. vezes é um benção. incômodo, mas ela não esquece nada. Que espetáculo. Hã? Coisa Que linda. espetáculo. É. Essa veia eu não puxei, porque eu esqueço. Bastante coisa. Mas isso tem a ver com a maternidade, Fernanda, até onde eu sei, depois que melhora. Minha avó também foi mãe.
continuou. Ah, mas é que talvez ali ela tenha um período que ela estava mais nebuloso, depois voltou à Pode memória. ser. Sérgio, que a gente combinou antes de Ele não tá chamar doutor, de doutor senhor. nem senhor, que Não, senão perfeito. haveria um protesto no nosso bastidor. Então Exatamente. vou me controlar. Senhor Sérgio, tu te formou aonde? Na Unicinos, no primeiro semestre de 1980, o meu paraninfo, se não me falha a memória, era um promotor que depois foi juiz pelo 5º, e aí realmente o nome dele não me lembro agora, ele tinha um irmão também, que também era juiz. Tive professores maravilhosos, eu tive Luiz Carlos Lopes Madeira, foi meu professor, Luiz Felipe Lima de Magalhães foi meu professor, Nereu Lima foi meu professor, só aí 3 presidentes da OAB. Tive, naquela época, antes da Loman de 77, nós tínhamos professores, desembargadores e juízes que davam aula também na URGS, depois com a Loman eles tiveram que optar. O curso perdeu um pouco daquela faceta do Ministério Público e da magistratura e ficou um curso mais dado por advogados. Né? Naquela época, graças a Deus, não tinha o exame de ordem ainda. A gente pegava o diploma, ia na OAB e pegava a nossa carteirinha. Primeiro uma verdinha, uma bege, que era a provisória. A minha era 4.189. E depois, quando o diploma voltava do MEC, a gente ia lá, trocava por uma vermelhinha, 13.265, numa cerimônia que foi presidida, vejam só que sorte a minha, presidida por Tancredo Neves. Nossa! No prédio onde era o Tribunal de Justiça, na Praça da Matriz, naquele salão do júri, nós tivemos uma cerimônia lá, presidida pelo Tancredo Neves, e lá eu recebi a minha carteirinha definitiva, a qual eu tenho até hoje. Que legal, tia. Bárbaro. Sabe que eu acho que é a primeira vez que eu sento com alguém da mesma faculdade que eu. Da Unicinos? Eu sou filha da Unicinos também, e acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui com alguém Vocês que é da perguntaram Unicinos. antes a história do meu primeiro júri. Eu vou Isso. contar para vocês. Então conte. Tinha um escritório em Porto Alegre com 4 advogados e 2 estagiários. Entre 78 e 79, um dos advogados, José Bonifácio Fregapani, se elegeu deputado federal em 78. Saiu. Dois outros advogados passaram no concurso para juiz de direito. Geraldo José Fregapani e Mário... esqueci o nome dele. E um quarto, Ney Benito Batista, passou no concurso para pretor na época. Sobraram 2 estagiários, né? Jovens, um deles meu amigo de infância, lá de Itaquari, e me convidaram e me pediram para fazer as audiências para ele, e assinar as petições, né? E fazer esse júri. Esses 2 jovens advogados, um deles é o Dr. João Batista Costa Saraiva, um juiz de direito famoso, aposentado, representante da Unicef no Brasil, né, pelo trabalho dele com menores infratores, e o outro, Pedro Luiz Rodrigues Bossli, que se aposentou como desembargador e que me fez uma falseta no tempo que a gente podia ir no tribunal fazer sustentação oral. Eu fui à tribuna, ele me interrompeu, ele disse, eu queria dizer aos colegas que eu fui estagiário desse advogado. Né? Que legal. Que E legal. aí, então, fomos fazer um júri que tinha sido pego pelos antigos advogados e chegou aquele momento do júri em Guaíba, né? Onde eu não conhecia absolutamente ninguém. O juiz era famoso, chamava Ilmor Maciel Viana, e era conhecido pelo apelido de Ilmor Mau Humor Viana, né? Porque ele era terrível. Que loucura, tia. A promotora, eu não me lembro, mas era uma promotora, assim, veterana, já com pé na aposentadoria, e um advogado criminalista local,
né? Que eu não me lembro o nome dele, mas por razões que eu não posso dizer porquê, nem ousaria supor, o apelido dele era Borregar. Né? Borregar, que Borregar, é o nome da empresa que fedia. que fedia em Guaíba, né? Em Ah, Guaíba. Sim, existia uma empresa de celulose. Hoje tem outro nome, né? Mas Ela mudou o nome, mudou a gestão e tudo, mas a primeira empresa de celulose do Rio Grande do Sul chamava Borregar. Borregar, Ele devia ser que fedorento. empestava Porto Alegre em dia que o vento batia de Guaíba Exatamente. a Porto Alegre. Exatamente. Empestava Porto Alegre com cheiro de ovo podre. Isso. Né? Nossa. Não sei por que o Meu. colega tinha esse apelido, né? Nem vou questionar aqui. Mas era um júri. Eu me lembro bem, que o primeiro júri a gente nunca esquece, em que houve uma briga num estacionamento de caminhões e um dos contendores pegou um facão, né? E se botou no outro. O outro, no desespero, arrancou um tirafino. Você sabe o que é um tirafino? É aquelas coisinhas de ferro, de lata que tem dos lados do caminhão para o motorista saber Se orientar. se Tipo uma orientar, antena? chamado tirafino. Ele arrancou um tirafino e conseguiu se defender com aquele tirafino. E no meio da briga alguém jogou um revólver para ele, né? Um 22. Ele deu um tiro para cima e um tiro para baixo. E o tiro para baixo acertou o coração do contendor. Essa era a história. Eita. Né? E fomos fazer o júri, né? Naquele júri que foi o primeiro, tinha 23 anos, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci. A gente deixa o promotor falar depois do meio-dia. Nunca fica para depois do meio-dia a gente. Por quê? Porque depois do meio-dia o jurado está com sono. Então a promotora, que era malandra, falou antes do meio-dia e nos deixou depois do meio-dia. E aí eu fui falar e comecei a ver as cabeças balançar. Piscando. O meu recurso foi pegar o facão, que era uma das armas, e começar a dar facada na mesa. Despertei o pessoal, conseguimos absolver. Absolveu? Absolvemos. E a partir daquele júri, eu perdi a conta quantos eu fiz, mas eu tenho um ponto de honra. Jamais em um júri o promotor não foi à réplica comigo. Nunca o promotor se sentiu seguro depois depois da minha parte. Então sempre foi à réplica. Então meus júris sempre são um pouquinho mais demorados que os outros. Não é falsa modéstia, São Realidade. fatos. é a realidade. Que legal, tia. Puxa vida. Sabe que aqui eu acho que ninguém fez júri ainda. Não. Eu já fiz de estagiária. Estagiária. A Fernanda já Ah. fez um júri comigo em Canoas. Então tá melhor que nós, porque eu nunca fiz. Também não. Não, Me nem permita perto. dizer que o júri mais difícil que eu fiz na minha vida foi como assistente de acusação acompanhando a doutora Andréia. Um júri em que o adversário, o advogado de defesa, era o Jader Marques, que era o discípulo dileto do Lia Pires. Uhum. Então, um advogado de muitos recursos. E foi um júri muito complicado. A André sempre me fala desse júri aí, que foi um dos mais difíceis que ela fez, e acabaram vencendo. Condenando. Era uma questão de honra pra gente, porque a vítima, no caso, ele matou a mulher. Antes dessas leis todas, ele matou a mulher. E Não tinha Maria da Penha nessa Não. época. a mulher A Maria da era- Penha foi publicada, se eu não estou muito e posso estar, 2003, 2004 por ali. ela não era muito da corrente. E a vítima era cliente da Tânia, da minha mulher, Uhum. né? Divórcio do casal, né? E ela conseguiu tirar o cara de casa, porque o cara era violento, Uhum. bebia muito e tal. E um dia ele foi lá e conseguiu entrar, matou a mulher e tentou matar a filha. Nossa. Foi Aí um que a júri pessoa. muito momentoso em Taquari. Sim. A cidade pequena acaba que sempre esses casos viram comoção. Assim, comoção social, né? Assim, da cidade. Da porque própria como- cidade, Claro. local, né? Como os jurados são da cidade sempre, né? Então acaba que. Mas neste caso específico, o advogado Jader Marques, não sei se vocês conhecem, mas Claro. ele é muito famoso. O réu E era ele- uma pessoa conhecida na cidade Uhum. também. E fora a questão da bebida e da violência doméstica, ele tinha muitos conhecidos. Uhum. Então havia uma possibilidade Claro. De absolver por conta de disso. absolver.
Quando a Fernanda fala da questão da comoção do júri, né? E eu lembro da Fernanda, quando a gente gravou o episódio da Fernanda, a Fernanda falou sobre ter feito teatro e que o senhor era professor de teatro e atuava muito no tribunal do júri, sobre a importância, a minha visão, né? Sobre a importância de talvez essa formação em teatro tenha, de certa forma, lhe auxiliado nessa situação do tribunal do júri. Ou também ao contrário, né? A situação... O júri ajudar. Exato, na questão de ser professor do teatro. Recentemente a gente teve o julgamento na cidade de Montenegro, né? De uma questão de feminicídio, onde o companheiro acabou matando a companheira. E eu não tenho relação nenhuma com o penal. Eu digo que eu aprendi para passar na prova de ordem, passei na prova de ordem e perdi o conteúdo. Mas eu gosto muito de assistir, porque eu gosto muito de ver a argumentação das pessoas. O penal e o júri. Um paralelo do júri e do teatro é que ambos os que estão ali são exibidos, né? São exibidos. Então, se tu faz um júri, tu é exibido. Se tu vai pra frente de um palco, tu é exibido, né? Tu tem que passar, no entanto, tu tem que superar essa questão da exibição, né? E passar um pouco de credibilidade, tanto no júri, tu tem que convencer 7 pessoas ali, como na plateia, né? Tu tem que ser um pouco convincente. Eu, graças a Deus, uma das coisas que eu sei que eu sou é bem-humorado. Eu só fiz teatro de comédia. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sérgio. Nessas turmas de teatro que tu deste aula, teve pessoas que foram para lá para tentar buscar assim vencer timidez, alguma coisa? Como é que funciona? Como é que tu lida com essa? Eu tenho uma experiência no teatro em Estrela que a única coisa que eu exigia era que isso fosse alfabetizado, para poder ler o texto, né? Então, eu tinha alunos de 8 a 45 anos, né? E eu tive um aluno autista, com um grande grau de dificuldade de conseguir se relacionar. E quando a gente fez a peça de apresentação no fim do ano, a gente fez uma peça do Dickens, Uma Noite de Natal, eu dei um papel que ele tinha algumas falas dentro das limitações dele, né? E eu não participei dessa peça, eu fiquei só no bastidor dirigindo. Quando ele desce do palco, ele corre para mim, me dá um abraço e diz: eu consegui. Gente, aqui, ó, se não tivessem me pago nada durante aquele ano todo, eu tava pago ali. Que legal. Eu tava pago. Que legal. Né? Porque o teatro é uma coisa que faz as pessoas tirarem de dentro de si coisas que elas nem sabem que tem, né? Às vezes um resmungão é um cara bem engraçado, ele só não tem oportunidade de mostrar isso. Às vezes um cara mal amado, ele quer falar de amor, né? E o teatro é maravilhoso, porque a gente deixa de ser eu sendo a gente mesmo, né? Mas quando a gente encarna um papel, nós podemos dar para esse papel que a gente está dando coisas que a gente gostaria de ter na gente e não tem coragem por razões sociais ou coisas assim, né? Por sorte, eu comecei no teatro já velhusco, né? Então, aquelas vergonhas assim que a gente tem quando é muito novo, eu já tinha superado. Claro. Né? Claro que o Tribunal do Júri me ajudou muito nisso. Né? É uma pergunta que antes surgiu, o pessoal antes nos bastidores estávamos conversando e me perguntaram se tu era tímido quando era mais novo. Eu não soube responder. Eu era exibido, né? Mas tímido não, nunca fui. Tanto é que no meu primeiro dia de aula, em 1964, com 7 anos, chegou alguém na frente da sala e disse: quem quer ir no dentista? E eu levantei o braço. E me arrancaram um dente. Então, eu não fui tímido, eu fui exibido e terminei pegando um dente. Sabe, Sérgio, deixa eu só... Eu quero voltar uma casinha, porque eu acho essa experiência de poder ter trabalhado com a Fernanda algo que me encanta muito particularmente. E aí vocês falaram que a Fernanda foi de estagiária
no júri. Como foi isso pra ti, assim, de né, ter a responsabilidade de defender alguém, porque quem vai pro tribunal do júri porque cometeu um crime contra a vida, Sim. né? E ter a participação da Fernanda, ainda que como estagiária, talvez numa, vamos dizer assim, importância menor, porque a gente, né, sempre deixa o estagiário mais no cantinho, assim, das situações, quando precisa botar a culpa, põe a culpa no estagiário. Como que foi fazer isso com a Fernanda? Deixa eu fazer uma digressão aqui. Meu pai era advogado, Uhum. né? Eu terminei sendo advogado, embora na época na Unicinos a gente fizesse vestibular para qualquer coisa, né? Eu fiz vestibular para geologia. Depois de fazer o básico, eu decidi pelo direito, porque eu pensei, não, o pai precisa de ajuda. E terminei fazendo direito. Por razões talvez parecidas, meus 3 filhos fizeram direito. O Tiago chegou a estagiar comigo, chegou a ser estagiário da OAB, né? Mas não quis, se voltou para a docência, ele é professor no SEAT e aqui na Univates também. A Marina chegou a advogar, a Marina foi inscrita em Pernambuco, foi inscrita no Paraná, foi inscrita em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora ela mora em Florianópolis, mas largou o direito, agora ela é empreendedora. Essa palavra maravilhosa que se criou há pouco tempo. E a única que seguiu na profissão foi a Fernanda, tá? Que eu internamente sempre disse, é a mais parecida comigo, de metida, de exibida, né? Vou levar como elogio, hein? A Marina fez um júri comigo em Porto Alegre também, né? Mas a Marina já era formada, então eu dei 15 minutos para ela falar, até porque era um júri perdido, era uma coisa horrorosa, né? E a Fernanda não pôde falar, porque não era inscrita na ordem ainda, mas era um júri tecnicamente mais fácil, porque foi uma pataquada, assim, os brigadianos perseguiram um carro, o cara deu um tiro para cima tal, e acusaram o cara de tentativa de homicídio. Quer dizer, era praticamente certa a absolvição, né? Mas, de qualquer maneira, em Canoas, eu nunca tinha feito júri em Canoas, né? As cidades da Grande Porto Alegre, Gravataí, eu já fiz júri, Canoas e Porto Alegre, são júris muito mais difíceis que em Taquari, que em General Câmara, que em Capão da Canoa, né? Porque os jurados são quase profissionais, né? Então não tem muito, tu não consegue enrolar muito não que o papel do advogado seja enrolar alguém. Não, de forma alguma. De jeito nenhum. Mas tu não consegue o Jaime nunca enrolou ninguém, né? Não consegue ganhar na manha um jurado Nunca. em Gravataí, em Canoas, em Porto Alegre. Ali tu tem que ter argumento e prova, né? Claro que Acaba sendo mais técnico. Se tu tiver uma boa argumentação, melhor ainda. Mas se tu não tiver comprovação técnica, prova nos autos, é muito complicado. Mas a Fernanda fez comigo, se comportou direitinho. Né? Eu tenho um costume desde aquela época, pode ser que não te lembre, mas eu me recordo. Que eu quando faço audiência, já fiz audiência contigo, tu vai saber. Eu quando tenho alguma coisa que me chama atenção, eu anoto e mostro pro colega que tá trabalhando comigo, porque às vezes eu tô pensando uma coisa e ele não, ou tá pensando. Então assim, eu sempre fui muito de fazer isso. Então, muito metida, né? Eu sou metida. Então, muitas audiências que eu fiz com ele também, muitas coisas eu escrevo e mostro pra ele. Então, a gente sempre trabalhou assim, de forma conjunta, né? A complementar o trabalho um do outro, na verdade, eu acho que é isso. Sabe o que nos chama a atenção, Sérgio, em relação à Fernanda, é o contexto dela de leitura do cliente. Ela tem isso de uma forma muito clara, assim. Quando a gente faz os atendimentos, a gente vê que ela consegue ler o cliente de uma forma muito bem. Eu falei pra Fernanda esses dias, ela perguntou qual é a minha característica, o que eu acho. Eu disse que a minha característica, que eu me acho, é o diagnóstico do problema. Né? Eu leio uma inicial e enxergo os defeitos, leio uma contestação e enxergo onde é que está a réplica ali. Eu tenho essa facilidade de ler, até porque quando o CPC de 2015 entrou em vigor, eu fiquei muito triste, porque eu estava recém decorando de 73. Então eu tive que começar de novo. De 73 eu sabia quase decor, né? Porque a minha memória é muito boa. Claro. Né? E eu acho que eu aprendi isso contigo, né? Porque
Eu sei fazer isso bem. Eu tenho dificuldade com memorização. Eu tenho que buscar para confirmar se é aquilo mesmo. Não, claro que eu vou ver, mas eu no de 73 eu quase não precisava olhar mais. Sim. Não, mas eu digo Eu essa tinha questão uma colega no escritório que ela era muito insegura, né? Então toda ela vinha na porta, posso te fazer uma pergunta? Disse, pode. Tá no livrinho, é só procurar. Eu falei isso no escritório esses dias. Uhum. Perguntei alguma coisa e eu mesmo respondi, tá no livrinho. Meu pai me diz isso a vida Tá no livrinho, é só procurar. Né? Ela Mas saía... eu quis dizer que eu me acho muito parecida contigo nessa questão de diagnóstico, tanto de caso como de ler. Na verdade, não é nem. Claro que do caso também, mas eu acho que até da percepção de. A gente tem um exemplo muito bom com a Fernanda, né? Claro, muito bom. Nós temos um exemplo. Por favor, gente. Não é. Nós estávamos num atendimento numa empresa, tá? E nós estávamos lá os três. E o cliente, então, à época, não cliente ainda, começou a fazer perguntas. E eu comecei a responder perguntas. E aquele atendimento se estendeu por um largo tempo. Mais de hora, e o cara saía, voltava, fazia outras perguntas, perguntava, e eu respondia. Até um momento que ela se irritou com isso e disse assim, bueno, nós temos que ir porque eu tenho que atender minha filha. Eu digo, opa, já vamos agora, vamos sair correndo, já saímos meio correndo. Saímos em minutos. Ela chegou lá embaixo, não, que nada, ele tava fazendo um monte de perguntas, não tava nos pagando, quando nos pagar a gente pode fazer a pergunta que ele quiser. Tipo, poxa vida. Meu pai era mais mal-humorado, assim, meu pai era mais um enjudurrão, assim. Então ele sempre dizia assim, chegava para assim, posso lhe fazer uma perguntinha? Acabou de fazer, a segunda é paga. Muito bom. Muito bom. Não, mas é uma qualidade muito interessante, muito importante, assim, que a Fernanda tem de fazer essa leitura dos clientes. É muito, muito interessante. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta do teatro. Que ano tu deu aula em Estrela? 22 e 23, 2022, 2023. Era ele, Jaime? Acho que não. Foi antes, foi em 2019, por ali. Não. 18. Não? Durante a Não. pandemia, não. Não foi antes da dava aula pandemia. Um professor que fazia uma técnica que eu nunca fiz. Ele gravava ele fazia todo mundo gravar. Desculpa. Depois o pessoal fazia dublagem. Mas a pergunta do Jaime foi porque ele foi se inscrever pro Teatro e Estrela. Olha, E aí contaram pra ele que ele tinha que se apresentar no final do ano. E não era o meu E aí ele objetivo. disse, não vou. Mas eu acho que era nem pra melhor. árvore ele foi. mas é o melhor. Não. Cara, é que não é meu objetivo. Meu objetivo é que eu não sou exibido. Eu só quero vencer a timidez. Mas eu Mas a não forma acho que de tu é vencer a tímido. timidez é ir pra frente do palco e encarar o público. Se expondo um pouquinho. É? Não precisa ser árvore fixa. Não, Eu fiz teatro já. eu tinha Na uma escola, aluna. Todo mundo já fez teatro alguma Eu tinha vez na uma vida. aluna. Como era o nome dela? Como era o nome daquela muito exibida aqui de Estrela? Como era o nome dela? De Lajeado. Não sei. Bom, eu sei que tinha uma outra com o mesmo nome que era Inha. Não sei o que, Inha. E ela não tinha voz, a coitadinha. Ela era tão tímida que ela sussurrava. E aí, na peça do Dickens, tinham 3, o espírito do Natal passado, o espírito do Natal presente e o espírito do Natal futuro. Eu botei ela como espírito do Natal futuro, porque ela não tinha texto. Ela só chegava e apontava. Uhum. Ela vinha gravemente e apontava qual era o futuro do Ebenezer Scrooge. Então ela não tinha voz, mas a gente adaptou um texto onde ela pudesse trabalhar. Podia ter ido, Jaime. Podia ter. Eles iam ter adaptado pra ti. Tu que não quis enfrentar os teus medos de ir no palco. Agora, Mas, uma sabe, coisa. sempre é hora. Viu? Pois é, ninguém pente, quem sabe. Eu começaria. Entra em contato com a Casa de Teatro do Zé Adão Barbosa em Porto Alegre. Porto Alegre. O Zé Adão Barbosa é um totem do teatro gaúcho. Sim. E ele, pessoalmente, é uma pessoa encantadora. Faz um curso com ele, eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Quem sabe. Viu? Convida mais 2, 3. Quando eu fiz eu e mais 3 colegas. Nós estávamos formando o grupo ainda. Então, era uma semana. Então, a gente revezou, cada noite ia no carro de um, os 4, todas as noites, durante uma semana.
né? Um curso, Um curso curto, né? Curto, Ah, delicioso. Ele Ah. tem cursos de todos os tamanhos, né? Vamos organizar isso, doutor Jaime. Vamos Eu organizar sou isso. parceira. Olha aí, Viu? ó. Acho que a Renata Já também seria fechou? uma boa participante. Já fechou? O Roger mora em Porto Não, Alegre, eu melhorou Eu te ainda. agradeço. Eu vou te Não, eu dizer, sou parceiro. o Roger eu queria ver. Ai, ai. Eu queria ver. Não, de Arafro eu garanto. Não, Tem erro. não. Em papéis desafiadores. Tá bem. Não Uma vez. Não existe pequeno papel. Não? Como Não é existe que é o pequeno nome do papel. cara, meu Deus? O sobrenome eu lembro, que é Greco. Ele era um diretor de teatro famoso aqui do Rio Grande do Sul, ele já faleceu. E esse cara, ele foi contratado pela empresa que eu trabalhava, que eu trabalhei na Ipiranga, lá no Polo. Odoni. Odoni. Isso aqui é uma enciclopédia. O Doni Não Greco. tá entendendo. O próprio. E nós tínhamos que fazer eu fui contratado para adaptar uma peça de teatro para nós. Porque nós tínhamos O que tu trabalhava na época, só pra contextualizar? eu era operador do polo petroquímico, peão de fábrica, chão de fábrica. Isso foi um trabalho de CIPA? Não, trabalho de círculo de controle de qualidade. Aham. E a gente fez um projeto e ganhamos um belo valor de premiação. E nós íamos apresentar aquele projeto, que foi uma ideia extremamente simples, inovadora e rentável para a empresa, para outras empresas. E apresentar num teatro. E o cara me chega lá com uma proposta de fazer uma espécie de Chaves, que era o Hipigênio. E eu ia entrar meio fantasiado de Chaves com um martelo pra bater na Traumatizou? cabeça de um cara pro cara ter a ideia. Eu digo, não, só um pouquinho, parou. Daí continua, meu galo. Isso aí, o Jaime não vai participar. E aí, quando o Jaime não participou, ninguém mais... Não tem condição, tia. O cara, nós ia virar Foi a ovelha negra? a chacota da chacota da chacota de toda a fábrica. Não, E imagina. era um pessoal bem tranquilo, Não, né, Jaime? Cara, naquela época lá não tinha esse negócio de NRU, agora com... Mas, Com problema Psicossocial. psicossocial. doutor Jaime, eu vou lhe dizer uma coisa. Não existe nada mais libertador do que deixar os outros darem risada da gente. Mas era difícil. Lá dentro daquela fábrica era complicado. Era bem difícil. E aí a gente acabou não fazendo. Mas foi bem interessante. Assim. Eu acho que eu até tenho o roteiro guardado ainda. Aí, ó, Eu dá tempo de guardei nós o fazer. roteiro. Dá tempo? Eu pago qualquer coisa pra ver fotografia de Chaves. Ipijame, em vez de Ipigênio, Ipijame. Ipijane, cara, nós vamos fazer um teatro do Vamos, escritório, vamos vai ser fazer. o Ipijane. Vamos. Daí tu vai dar uma marretada na cabeça da pessoa, ela vai saber tudo. Isso era tu e do Roger. Isso, Me chame- combinado. me Já chame fiz um que roteiro. Eu dirijo. Olha aí, ó, que baita Já ideia. tem até diretor. Viu? Pronto. Apresentação de final de ano do escritório, já viu? Já pensou? Eu já falei fazer show de talentos. Se o Roger toca saxofone, até agora é o único talento que eu consegui identificar dentro do escritório, entendeu? Ele Ah, teve entendi. 3 Só um pouquinho. aulas, eu acho que ele é plenamente capaz. O Gustavo, Ah, toca gaita, desculpa. o Luiz Otávio, Pandeiro. Ah, ele declama. violonista. Ele declama. Você deu 3 coisas do Luiz Otávio. ó. Ó, Pandeiro, declamar violonista É e... uma coisa muito importante. Em Estrela, em 2023, eu fiz um sarau de poesia. Ah, foi lindo mesmo. Eu Foi tenho bem legal. verdadeira paixão por poesia. Então eu orientei cada aluno, vocês vão escolher 3 poesias e vão me trazer e nós vamos escolher qual vocês vão ler individualmente. Uhum. Eu não quero que ninguém decore para não ficar nervoso na hora. Mas Daí então eu esquece. sugeri dezenas de... E vocês estão livres para escolher outros que quiserem, Uhum. né? Foi uma noite mágica lá na Foi Câmara legal. de Vereadores em Estrela, né? Porque eu tive desde uma aluna que era de CTG, que leu uma poesia gauchesca, eu tive Fernando Pessoa, eu tive poetas ingleses antigos. Nossa, foi demais. Eu tô curiosa, sinceramente curiosa, isso que eu sou filha, pra saber o que ele vai escolher pra dizer pra vocês de dica cultural. Não, eu ia dizer, a dica cultural já tá posta, né, doutor Jean? O quê? A poesia aqui, nós Ah, vamos- uma poesia, né? Bueno, então nós, como bem... Eu termino com uma poesia. Tá, Aí, ó, por favor. combinado, Perfeito. então. Nós estamos nos encaminhando para o final do episódio, então a gente tem que primeiro agradecer muito a disponibilidade do Sérgio de estar aqui conosco. Primeiro episódio de vários que tu vai ser convocado. Ah, sim.
Nós temos que um que vai vir só pra contar a história de júri. Mas foi casual, eu tava passando pela frente aqui. Isso. Literalmente. Vai acontecer outras vezes, não te preocupa. Não será num casual assim. Quem né? sabe nós vamos fazer um na praia. Olha aí. Olha aí. Oh! É o MMD Começou? na estrada, ficou bom. Entre outros dos meus predicados é saber cozinhar bem. Olha aí, ó. Eu faço uma paeja ou uma caldeirada de frutos do mar muito interessante. Tu sabe que o Jaime concorre contigo, né? Cozinheiro. Gosta também. Nunca Só cozinhou pra mim, mas Só dizem gosto. que é muito É bom. sensacional. Eu tive o prazer de almoçar na casa dele hoje. Ah, convite não veio ainda, né? Vamos- Tô vamos- esperando. Mas é que eu não me convido mais, Fernanda. Ele falou pro Roger assim: já que tu vai vir, almoça lá em casa. Daí eu falei pra ele: se tu tá chamando o Roger, eu também quero. Mas eu não fui convidada. eu não tava nesse grupo, porque se eu estivesse, eu iria. Não. Com certeza. Vamos fomentar, Renato, uma competição entre eles. Vamos. Eu gente é acho que jurado. seria Ah, mas maravilhoso. tipo Masterchef. Isso. Eu acho que seria fantástico. Eu achei bom. Eu achei bom. Tá organizado. Você sabe qual MMD vez- chefe. Claro, tu Sabe- Eu tinha um açougueiro em Taquari que era meu cliente a vida inteira. Então, quando eu pedia, ele fazia para mim, levava um mês para fazer. Charque de filé mignon. Para Pá. fazer um estrogonofe com Nossa. pinhão em vez de champignon. Nossa, sensacional. Olha. Olha. Essa eu acho que já te ganhou, gente. Já? Olha. Longe? Isso vai precisar frio. Dá claro, tem que estar frio. Mas tá né? começando, tá se encaminhando. Eu tô com frio hoje, Nossa, não sei vamos fazer a vocês. competição certa. Eu ligo o ar-condicionado, não tem problema. Cara, pinhão. Sabe ser bom. O que tu colocar numa comida com pinhão fica bom, né? Essa comida é sensacional. É demais. Mas deixa eu contar a história, porque eu vou Vamos. declamar uma poesia para vocês, mas ela tem uma história. Tá. Além de ser do Vinícius de Moraes, que é um dos grandes ídolos da minha infância, da minha juventude. Eu sei que história tu vai contar e tu vai subir a régua muito alta. Eu acho que não é uma boa ideia. Principalmente Deixa. quem tá vindo depois. É. Nós fizemos, A régua vai Tânia e eu subir. fizemos 45 anos de casado agora em janeiro. Há 2 anos atrás, portanto, a gente estava fazendo 43 anos de casado Uhum. e fomos jantar no Petiscos, em Capão da Canoa. Tá. E estamos jantando lá e tem um cara fazendo uma música ao vivo e uma hora a Tânia foi no banheiro, eu corri no cara e disse, me empresta o microfone. Olha a Quando régua. Tânia voltou, ela me procurou e eu estava no palco, no palquinho. Então eu declamei para ela, disse que estava no dia de aniversário de casamento, e eu declamei. Em tudo ao meu amor serei atento, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de cantar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e ao seu contentamento. E assim, quem sabe, quando me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Agora eu quero ver. Sensacional. Eu quero ver o que as mulheres de vocês vão dizer. Depois dessa eu vou ter que declamar uma também. Batatinha quando nasce. Que bárbaro. Não, Cara, parabéns. parabéns. Lindo, lindo, Bárbaro. lindo. O Sabe último que uma romântico. vez eu entrei num avião, teve uma época que eu era quase comandante de avião, tanto que eu viajava. Legal. E eu entrei num avião e tal, e sentei. Quando eu olhei pro lado, Toquinho. Bah. Nossa. E ele se deu ao desplante de bater um papinho comigo sobre o Vinícius, Aham. né? E essas coisas que acontecem na vida da gente, por acaso, né? A vida nos surpreende, Nos surpreende todos os muito, dias. todos os dias. A gente às Inclusive vezes não hoje. percebe. Inclusive hoje tô aqui, ó. Tô Viu? aqui, Um podcast. falando na latinha, Viu? exibido como eu sou. Né? Que legal. Tá? Então tá. Ai. Muito obrigado pela participação de todos. Sérgio, Eu agradeço. agradeço muito Agradeço. a tua presença aqui. Nós temos que agradecer também ao Bruno Schneider, UB. Muito obrigado por nos levar com qualidade de imagem, de som. Um abraço para ti aí da Alemanha. Tudo de bom. Toma muita cerveja para nós. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Hasta. Boa noite. Tchau. Boa noite.